favor da comunidade. O programa Manac traz para você agora com grande satisfação uma entrevista com um nobre jurista que há tempos a gente tem essa vontade de fazer essa interpelação. Com grande satisfação, doutor, o senhor está participando do nosso programa Manac. Para quem não conhece, doutor Marlon Reis é idealizador do projeto Ficha Limpa. E eu quero saber, um projeto que está hoje em grande discussão, que foi aprovado, que foi a grande repercussão nos últimos 2 anos. Como foi ser o idealizador de um projeto de tão grande importância para o país? É uma honra fazer parte do grupo de pessoas que engendrou, que pensou esse processo. Desde o começo, nós acreditávamos na viabilidade jurídica e na viabilidade, inclusive, política de aprovação desse projeto no Congresso Nacional, numa época em que as pessoas não acreditavam porque achavam que o Congresso jamais aprovaria uma lei assim, e, de fato, havia razões para temer, e também não acreditavam porque grande parte dos juristas entendia que o projeto era inconstitucional. Então, nós tínhamos muitas barreiras, e eu me orgulho muito de estar no time que apresentou essa proposta para o Brasil. Como é que surgiu, nos bastidores, como surgiu assim a ideia de falar, vamos levar essa ideia à frente? Bom, a primeira conversa surgiu de um convite que me foi feito por Dom Dimas Lara, que era então secretário-geral da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ele queria conversar comigo sobre as eleições, estava preocupado. E tinha a ideia de que alguma lei pudesse melhorar o perfil dos candidatos. Então nós começamos a conversar, eu me prontifiquei a colaborar, começamos a ver, recebemos uma minuta preparada por juristas do Rio de Janeiro, juristas católicos, submetemos essa minuta a uma grande revisão, acrescentamos vários dispositivos que não estavam ainda na primeira versão, até que logo depois eu idealizei o nome de Ficha Limpa. Vamos sugerir e propus para o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que é uma rede de entidades que fez com que a coleta fosse possível, aí eu sugeri esse nome, vamos chamar de Projeto Ficha Limpa, a campanha Ficha Limpa. E assim nós saímos para o Brasil para coletar assinaturas. Para quem ainda não tem conhecimento, o que diz a Lei Ficha Limpa, o que ela muda a partir do momento de sua aprovação? Ela altera as regras para a escolha dos candidatos, para o registro dos candidatos. Não basta querer ser candidato para que alguém se torne um partícipe, para que alguém possa participar do processo eleitoral. É preciso preencher alguns requisitos. Dentre esses requisitos estão aquilo que a lei chama de inelegibilidades. A Constituição também prevê as inelegibilidades, algumas delas. Então, o que é inelegibilidade? A inelegibilidade é uma regra que impede a candidatura de alguém, vamos dizer assim, de maneira simples. E nós resolvemos aumentar o número de inelegibilidades. Nós achávamos que eram poucos, que qualquer um estava se registrando candidato. Pessoas condenadas criminalmente, pessoas com contas rejeitadas, pessoas que praticaram abuso de poder político e econômico, pessoas que compraram votos reconhecidamente, por decisão já da Justiça, pessoas que renunciaram para escapar de mandatos, escapar de cassações, para participar da eleição logo depois. Todos esses estavam conseguindo candidatura. E nós decidimos que era hora de dar um basta. Convidar a sociedade a se mobilizar para dar um basta nisso. Então, em síntese, é isso que é a campanha Ficha Limpa. Um momento em que o Brasil decidiu apertar os requisitos, aprimorar os requisitos para a candidatura. Não é qualquer um que pode ser candidato. É preciso preencher requisitos de honorabilidade, de honradez e de moralidade. Agora, doutor, esse projeto deu tão certo porque parecia já ser um sentimento da sociedade. É tanto que foi um volume tão grande de assinaturas, mais de 1.600.000 assinaturas. Por que algo tão óbvio, tão necessário, não havia sido pensado ainda pelo Congresso Nacional? Será que é a tal da conveniência política? Olha, eu costumo lembrar que simplesmente havia 13 projetos de lei já tratando do assunto. Até o presidente Itamar Franco, na época, chegou a encaminhar um projeto de lei com um conteúdo parecido com o da lei da Ficha Limpa. Depois, muitos outros parlamentares mandaram, tanto no Senado como na Câmara. O que acontece é que
era dessas matérias que está fadada a não andar. Todos os projetos estavam devidamente engavetados. E eles só andaram por causa da pressão popular. Justamente essa questão, a Constituição prevê os projetos de iniciativa popular que devem ter 1% da assinatura do eleitorado de cada circunscrição a qual será proposto, recolher 1.600.000 assinaturas. Foi fácil? Como foi o primeiro passo em acreditar que isso seria possível? E qual o papel também das redes sociais, da internet hoje? Olha, é muito difícil cumprir esse requisito constitucional de alcançar as assinaturas de 1% do eleitorado. Na época que nós apresentamos, o projeto foi entregue na Câmara dos Deputados no dia 29 de setembro de 2009, nós tínhamos 1.600.000 assinaturas. Precisávamos de 1.300.000. Então, apresentamos um número significativamente maior. É muito difícil coletar. E Imperatriz tem um mérito nesse processo. Pouca gente sabe, mas Imperatriz foi a cidade brasileira que mais coletou assinaturas proporcionalmente. Na época da coleta, nós não tivemos tanto apoio, embora algumas assinaturas tenham sido enviadas de pessoas que receberam essa informação via internet. Mas não foi muito significativo o número. Mas quando o projeto chegou ao Congresso e começou a tramitar, nós tivemos um apoio espetacular. Isso pressiona qualquer um que quer se posicionar contra. Com certeza. Eu ouvi de um deputado federal a informação de que num dia ele havia recebido 15.000 e-mails de pessoas cobrando que ele votasse favoravelmente à lei da ficha limpa. Nós temos lá juntos, entre o Facebook, Twitter e outras redes sociais, nós temos mais de 80.000 pessoas que participam diretamente dessa campanha. Sendo que apenas num dia, aliás, em 2 dias, no ano de 2010, em abril de 2010, houve mais de 312.000 postagens no Twitter com o assunto ficha limpa. Foi um tema que várias vezes liderou o Trending Topics, que é a lista dos assuntos mais comentados no Twitter. Várias vezes esteve no topo do Trending Topics, sendo que algumas vezes esteve na lista principal mundial. O assunto ficha limpa chegou a ser o mais comentado no Twitter em todo o planeta. Então, o apoio da sociedade por essas vias, que às vezes a gente pensa que não tem muita importância, foi fundamental e tem importância sim. O cyberativismo é um apoio que qualquer um pode dar, né? O senhor, por ter tido essa contribuição, ter dado essa contribuição, o senhor acabou sendo reconhecido nacionalmente e até mesmo mundialmente. O senhor recebeu, foi colocado como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil pela revista Época, e recebeu vários outros prêmios, várias outras honrarias. O que mais lhe orgulha? Esse reconhecimento ou saber que um projeto que o senhor ajudou a pensar deu certo e ajudará a trazer uma política mais justa? O que me orgulha é a história que eu vou poder contar para as minhas filhas, para os meus netos. Nenhum título, nenhuma honraria substitui aquilo que a gente leva dentro da consciência sobre o que a gente fez. Coisas que talvez nunca poderão ser contadas, talvez nunca sejam contadas, porque foram tantas histórias que nós vivenciamos, mas que eu levarei comigo e tentarei passar para as minhas filhas, tentarei passar para os meus futuros netos quando chegarem. Isso é que me orgulha. Agora, para não dizer que nenhum título não me honrou, eu tenho 2 coisas que me orgulharam muito. Quais? Eu me tornei cidadão maranhense, que a Assembleia Legislativa do Maranhão me concedeu através da deputada Helena Riley. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu moro há muitos anos no Maranhão. Me sinto maranhense. Quando me perguntam, eu digo que sou maranhense, mas eu não sou. Eu sou natural do Tocantins, da cidade de Pedro Afonso. Então, esse me orgulhou muito. E o outro foi o título de cidadão de João Lisboa. Foi agora. Que foi agora, e que eu sou juiz de João Lisboa. Aprendi a amar essa cidade, como todas as demais por onde eu passei, e fiquei muito feliz. Essas coisas me tocam, talvez até mais do que as pessoas imaginem. São pequenas coisas, singelas, mas para mim são importantes. Tanto que nós estamos inaugurando o Fórum Novo agora. E os 2 únicos títulos que vão para a minha parede do meu gabinete são o de cidadão maranhense e o de cidadão de João Lisboa.
que o senhor diria para pessoas idealistas, que têm também alguma causa e muitas vezes acham que, por serem ousadas demais, acham que há uma impossibilidade? No início, era uma ousadia muito grande, era um desafio, talvez, quase que inatingível, mas vocês acreditaram e esse grupo foi adiante e encontrou outras pessoas que pensavam da mesma forma. É possível? Tem uma grande empresa norte-americana que, numa das suas propagandas, usou uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: existem pessoas suficientemente loucas para achar que são capazes de mudar o mundo. E essas foram as que o mudaram. Todo mundo que fez coisas concretas para alterar a realidade, e muitas já fizeram isso no passado, foram tratadas como, praticamente como loucas, né? É um sonho, isso é impossível. Utopia. Utopia. Nós ouvimos muito isso. Um deputado federal, quando nós apresentamos o projeto da lei da ficha limpa, nos disse, eu estava no grupo que ouvi o deputado falar, olha, é mais fácil um boi voar do que essa lei ser aprovada no Congresso. Pois o boi voou. O boi voou. E o conselho que eu dou é esse: acreditar. Agora, não só acreditar. Como fazer? Mobilize-se, organize-se em grupo. Não adianta agir sozinho, como Dom Quixote. É preciso se mobilizar, se organizar. É preciso procurar as outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas. E procurar eliminar as divergências. Ora, se você monta um grupo, é lógico que tem coisas comuns e vão ter divergências diferentes, né? Não vamos nos deixar levar pelas divergências. Vamos nos deixar levar pelos pontos comuns. Hoje as pessoas têm a tendência de ver, aquele lá não pensa igual a mim em determinado aspecto, pois eu não me... Por que não pense em que aspecto aquela pessoa pensa similarmente, de forma similar a você? É isso que nós procuramos ver. É assim que eu particularmente vejo as coisas. Procuro me unir a todo mundo que pense como eu, ainda que em parte. E assim é possível fazer as coisas acontecerem. 2012 já chegou. Daqui a menos de 6 meses já começam as campanhas eleitorais. E eu pergunto ao senhor, qual a mensagem o senhor diria a quem quer ser candidato, à sociedade que fará esse juízo, no ano em que já estará valendo a lei da ficha limpa que o senhor ajudou a criar? Qual a mensagem o senhor diria? Vamos fazer de 2012 as eleições da ficha limpa. Nós, às vezes, nos preocupamos com o comportamento dos candidatos, com o comportamento dos políticos em geral, mas não nos lembramos do comportamento que nós, como eleitores, devemos ter. Então, vamos pensar nisso em 2012. Vamos votar como eleitores ficha limpa. O que é que nós vamos levar para a urna? A venda do voto? Nós teremos negociado o nosso voto? Nosso voto terá sido negociado talvez por um presidente de associação, ou por quem quer que seja. Nós levaremos até a urna a nossa consciência comprada. Nós votaremos em alguém que nós já sabemos que praticou atos errados no passado? Ou nós iremos com um comportamento de ficha limpa, também nós, para a urna? Então, eu deixaria essa mensagem. Que nós façamos das eleições de 2012 as eleições dos eleitores ficha limpa, que pensam e agem como ficha limpa e que têm, por isso, moral para cobrar dos políticos. Entrevistei o Dr. Marlon Reis, uma das pessoas idealizadoras do projeto Ficha Limpa, uma das primeiras pessoas que pensou nesse projeto. Ele é gente que faz. E este é o programa Manac, a favor da comunidade. A favor da comunidade.